Elizabeth é uma mulher de meia-idade que trabalha como professora em uma escola do ensino fundamental. Devido ao seu trabalho, pode-se supor que ela seja muito responsável e atenciosa, mas é exatamente o oposto. Elizabeth é, na verdade, uma mulher descuidada e rude, que xinga os alunos e os faz assistir a filmes em sala de aula. Na maior parte do tempo, ela está sob a influência de álcool ou narcóticos. Elizabeth tem apenas um objetivo em sua vida: casar-se com um homem rico e sugar toda a sua riqueza. Em resumo, ela é uma caçadora de ouro. Atualmente, Elizabeth está namorando o filho de um empresário extremamente rico, e as coisas estão indo bem para ela. Então, um dia, ela arrogantemente pede demissão de seu emprego na escola, pois não precisa mais de emprego. No entanto, ao chegar em casa, ela descobre que seu namorado e a mãe dele estavam à espera dela. Em uma reviravolta chocante, o rapaz diz que não quer mais se casar com ela. Ele finalmente percebeu que Elizabeth só se importa com o dinheiro dele e nada mais. Durante todos esses meses, ela roubou dinheiro da carteira dele, do escritório dele e até do quarto da mãe dele para comprar coisas caras para si mesma. Elizabeth tenta explicar que esse não é o caso, mas ele não ouve e vai embora com raiva. Isso deixa Elizabeth em uma situação complicada. Não apenas seu sonho de ficar rica foi destruído, mas ela também está sem emprego. Elizabeth tenta procurar um emprego por alguns meses, mas como ela não tem muito talento, ninguém a contrata. Finalmente, ela engole seu orgulho e volta a trabalhar para seus antigos empregadores, a escola de ensino fundamental. Em seu primeiro dia, ela se depara com sua antiga inimiga, Amy Squirrel, e as duas trocam algumas palavras ofensivas uma com a outra. É evidente que as duas se odeiam com paixão. Depois disso, Elizabeth se dirige à sua classe, onde os alunos ficam felizes em vê-la de volta. No entanto, ela não está nem aí. Ela nem sequer os ensina e, em vez disso, começa a tomar seu café da manhã lá. Quando os alunos começam a pedir uma nova lição, ela liga a televisão e os faz assistir ao filme Stand and Deliver, dizendo que isso os ajudará a melhorar suas notas. Depois disso, ela cobre o rosto com a jaqueta e adormece na sala de aula. Durante o intervalo do almoço, Elizabeth se reconcilia com sua única amiga na escola, Lynn, que também é professora. As duas conversam sobre suas vidas, e Elizabeth revela que está planejando se submeter a uma cirurgia para aumentar os seios, para ficar mais bonita e atrair rapazes ricos. Enquanto isso, somos apresentados ao professor de ginástica da escola, Russell. Desde o início, ele tem uma grande queda por Elizabeth, mas ela nunca o satisfaz. Isso porque ele não tem a única qualidade que ela procura nos homens: ser rico. Um dia, um rapaz bonito chamado Scott entra para a escola como professor substituto e, quando Elizabeth fica sabendo que ele é rico, ela imediatamente começa a rondá-lo. Em um momento oportuno, ela se depara com ele e se apresenta. Ela, então, habilmente o faz revelar seu status de relacionamento, que acaba se revelando solteiro. Scott revela que terminou recentemente com sua namorada, e até mostra uma foto dela. Quando Elizabeth vê a foto, fica com ciúmes, pois a garota tem um peito grande. Ela também supõe que Scott só prefere essas mulheres e, por isso, decide se submeter a uma cirurgia para aumentar os seios. Na cena seguinte, Elizabeth se dirige a uma clínica e se prepara para preencher o formulário para a cirurgia, mas quando ela fica sabendo que o procedimento lhe custará incríveis $9.000, ela para imediatamente. Elizabeth não tem nem $50 em sua conta, portanto, terá de esperar por enquanto. Naquela noite, ela liga para todos os seus amigos e conhecidos, na esperança de conseguir alguma doação para a cirurgia. Entretanto, como todos eles conhecem sua verdadeira natureza, simplesmente desligam o telefone na cara dela. Elizabeth então volta a falar com seu ex-namorado, e exige que ele lhe pague $9.000 como compensação pelo fim do casamento. Mas até ele se recusa e desliga a ligação, para a frustração dela. Na manhã seguinte, na sala de aula, enquanto Elizabeth passa o tempo como de costume, um dos alunos se aproxima e pergunta se ela gostaria de ter seu carro lavado. Ela explica ainda que toda a turma participará do evento anual de lavagem de carros, que será muito divertido. Elizabeth nem sequer ouve suas palavras, mas quando a aluna revela que eles ganharam $6.000 no ano passado, ela fica assustada. Elizabeth então pergunta qual é o professor que os está conduzindo ao evento e, para sua consternação, ela descobre que é ninguém menos que sua inimiga, Amy.
Apesar do contratempo, Elizabeth não está disposta a deixar passar essa oportunidade de ouro, então ela se dirige à sala do diretor e começa a seduzi-lo com sua aparência. Quando ele fica excitado, ela pede que ele a deixe encarregada do evento de lavagem de carros, em vez da Amy. Para sua alegria, ele concorda sem pensar duas vezes. Na manhã seguinte, Elizabeth vai para o evento com o vestido mais revelador que conseguiu encontrar. Ela, então, começa a lavar os carros, enquanto espirra muita água em seu corpo. Isso choca todas as mulheres ao redor, mas os homens ficam felizes com o que veem. Até mesmo um policial fica cativado pela beleza dela, tanto que bate seu carro em outro. Elizabeth então exige dinheiro extra dos homens, alegando que sua escola está precisando urgentemente de fundos extras para os alunos. Surpreendentemente, o plano funciona, pois, no final do dia, ela consegue ganhar cerca de $10.000. Elizabeth dá metade do dinheiro para a escola e, secretamente, fica com a outra metade para si mesma. Enquanto isso, Amy fica sabendo disso e, irritada, vai até o diretor. O diretor está se aliviando no banheiro e, por isso, deve estar furioso com a súbita invasão de sua privacidade. Amy afirma que Elizabeth está roubando os fundos da escola e exige que ela seja punida. No entanto, o diretor diz que não pode fazer nada até que sejam encontradas provas sólidas contra ela. No dia seguinte, a escola realiza a reunião anual de pais e professores. Como era de se esperar, muitos pais fizeram fila na classe de Elizabeth, pois todos estão irritados com a forma como seus filhos estão sendo ensinados. Eles confrontam Elizabeth e exigem uma explicação sobre o fato de ela nunca dar aulas e sempre passar filmes na sala de aula. Em resposta, ela simplesmente diz: "Não me ensine a fazer meu trabalho." Depois de um tempo, um pai preocupado se aproxima de Elizabeth e lhe entrega secretamente $200, solicitando que ela dê atenção extra ao filho. Isso dá à nossa astuta protagonista mais uma ideia. Ela se reúne com todos os pais, um por um, e pega o dinheiro deles, prometendo que dará atenção pessoal a seus filhos. Agora, faltam apenas $2.000 para Elizabeth fazer sua cirurgia de aumento de seios. Com o passar dos dias, ela continua sendo irresponsável e negligencia totalmente seus alunos. Elizabeth também rejeita o instrutor da academia, Russell, mas acaba formando uma amizade com ele. Por outro lado, Amy também começou a se interessar pelo rico e bonito Scott. Os dois se tornaram íntimos e estão sempre juntos, deixando Elizabeth extremamente enciumada. Um dia, ela fica sabendo por sua melhor amiga, Lynn, que a escola vai realizar uma competição para os professores. Aquele que fizer com que seus alunos tirem as melhores notas na próxima prova estadual ganhará um prêmio em dinheiro de $5.000. Ao ouvir isso, Elizabeth fica em êxtase e decide finalmente começar a ensinar seus alunos. Assim, no dia seguinte, ela chega cedo à aula e faz com que todos abram seus livros, chocando-os. Elizabeth também se certifica de dar a eles trabalhos de casa e tarefas diárias. Ela nem sequer permite que eles conversem entre si durante a aula. Isso continua por alguns dias e os alunos melhoram muito. No entanto, ainda não é suficiente para passar no próximo teste estadual, que está a apenas alguns dias de distância. Elizabeth, que está desesperada para ganhar o prêmio em dinheiro de $5.000, decide resolver o problema com suas próprias mãos. Naquela noite, ela se veste de forma sedutora e se aproxima de um professor estadual chamado Cal, que é responsável pela preparação e distribuição das questões do teste. O plano funciona e o homem imediatamente fica excitado e a leva para sua casa. Quando ele se dirige ao seu quarto para se preparar, Elizabeth adiciona pílulas na sua bebida para dormir, que Cal consome mais tarde e fica nocauteado. Aproveitando a oportunidade, Elizabeth rouba as perguntas dele e as entrega aos seus alunos. Na semana seguinte, os resultados do teste saem e todos os seus alunos são aprovados com notas exemplares, o que a torna vitoriosa. Elizabeth ganha o prêmio em dinheiro de $5.000 e, com isso, ela finalmente tem dinheiro suficiente para se submeter à cirurgia. Então, sem perder tempo, ela se dirige à clínica e marca uma consulta. No entanto, no dia seguinte, ela fica desanimada ao saber que Scott começou a namorar Amy. Eles parecem estar profundamente apaixonados um pelo outro. Elizabeth fica furiosa porque seus planos estão mais uma vez sendo frustrados, ela sua inimiga, mas ela ainda não está disposta a desistir. Na semana seguinte, a escola levará todos os alunos para uma excursão, e os responsáveis serão Scott e Amy. Quando Elizabeth fica sabendo disso, ela cria um plano astuto.
Ela injeta uma maçã com algum químico e a deixa na mesa de Amy, sabendo que ela gosta muito da fruta. Como era de se esperar, Amy dá uma mordida na maçã sem sequer perguntar de onde ela veio. Ao anoitecer, seu rosto está coberto de erupções cutâneas e alergias. Temendo que ela possa espalhar a doença para os alunos, o diretor nomeia Elizabeth para substituí-la na turnê. Na cena seguinte, Elizabeth aproveita ao máximo a oportunidade e se aproxima de Scott. Naquela noite, eles até têm relações em segredo. Em outro lugar, Amy começa a procurar pistas para expulsar Elizabeth da escola. Ela vai até sua classe e tenta vasculhar sua mesa, mas a maioria das gavetas estão trancadas. Daí, Amy troca sua mesa pela de Elizabeth e faz com que o zelador abra as gavetas. Para sua alegria, ela descobre os papéis de perguntas que Elizabeth havia roubado de Cal. Em seguida, Amy vai até a sala do diretor e lhe conta tudo sobre como Elizabeth trapaceou para ajudar seus alunos a tirar boas notas. Dessa vez, o diretor acredita nela, mas também diz que só poderá demitir Elizabeth se Cal confessar a história. Então, no mesmo dia, Amy confronta Cal em seu escritório e o chantageia para que confesse tudo. Ela o adverte de que, se ele não o fizer, ela irá expor todos os seus erros em público. Relutantemente, o pobre rapaz concorda. Em outra parte da turnê, Elizabeth está se divertindo muito com os alunos. Ela até ajuda um dos meninos que sofrem bullying a se tornar popular, fornecendo a ele suas roupas íntimas. Quando Rousseau vê isso, fica muito impressionado. Ele elogia Elizabeth por sua generosidade e, em resposta, ela elogia a honestidade e a boa aparência dele. A conversa romântica deles é rudemente interrompida quando Amy chega ao local e zomba de Elizabeth dizendo que ela será presa em breve. Ao ouvir isso, nossa protagonista se dá conta de que os papéis roubados da prova foram encontrados, então ela cria seu próprio plano. Assim que vai para casa, ela paga seu colega de quarto e ordena que ele entregue um pacote a Cal. Quando este recebe o pacote e o abre, encontra várias fotos íntimas, que Elizabeth aparentemente havia tirado quando ele estava nocauteado. Agora, ela pede que ele faça uma falsa confissão e, em troca, manterá suas fotos em segredo. Isso coloca Cal em uma situação muito difícil, pois ambas as moças estão chantageando-o com suas exigências. Mas, depois de muita reflexão, ele fica do lado de Elizabeth e mente que nunca a conheceu. Então, a própria Elizabeth se apresenta e afirma que alguém na escola está usando narcóticos em sala de aula. Aqui, é revelado que ela já havia descoberto que Amy trocou de mesa em sua ausência. Enquanto a gaveta de baixo contém as provas, a de cima contém narcóticos. Essa gaveta ainda está fechada, e Amy não faz ideia do que há dentro dela. Por causa das alegações de Elizabeth, vários policiais invadem a escola e começam a vasculhar todas as mesas. Quando chega a vez de Amy, os narcóticos são encontrados e ela é imediatamente presa. Isso finalmente põe fim à guerra entre as duas senhoras. Na cena final, Scott se aproxima de Elizabeth e a convida para um encontro, dizendo que gosta dela. Mas, surpreendentemente, ela o recusa. Elizabeth diz que já tem alguém em sua vida, que é inteligente, carinhoso e bonito. Ela então se volta para Rousseau e o beija apaixonadamente, iniciando assim o relacionamento deles. Elizabeth também cancela sua cirurgia de aumento de seios, pois não está mais interessada em atrair homens ricos. O filme termina com a promessa de Elizabeth de ser uma professora séria e ajudar todos os seus alunos a obter excelentes notas acadêmicas a partir de agora.